Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Beto. Tudo certo? Opa, beleza por aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá sim, Beto. Tranquilo. Beleza. Sim. Marciene, Hudson, Jane, deve ter um pessoalzinho aí atrasado, né? A gente fez o convite aí, estendeu para mais pessoas, mas provavelmente eles devam entrar ainda, da medida que vai entrando. A gente, para ser britânico aqui, vamos começar às 16h30, porque todo mundo sabe que o tempo é bem corrido, né? Antes de mais nada, eu agradeço a todos aí, tá? Por esse tempinho aí. Eu sei que é muito corrido a gente tirar um tempo aí para poder, de certa forma, aí a gente, né, adquirir conhecimento. Mas essa semana aconteceu uma situação muito complicada aí na Help. A gente teve vários chamados, né? E a gente achou por bem fazer uma live aí com o máximo de pessoas aí para dar as nossas orientações, uma vez que somente a parte tecnológica não é possível aí para conter essa situação, tá bom? Então, agradeço aí o Marcos Massini, que está com a gente aí, a Marciene, Hudson, né, Lucas, enfim, a todos aí. E eu não sei se vocês têm recebido, vocês já ficaram sabendo, estava bem frequente a questão aí de recebimento de e-mails falsos, né? Só que tem sido cada vez, os hackers, eles têm cada vez se superado, e antigamente a gente simplesmente recebia, né? Uma mensagem, na realidade, que caía do nada ali na nossa caixa de entrada, e hoje não acontece mais isso, né? A mensagem ela está sendo interceptada em trânsito e ela está tendo o seu código alterado, então todo o conteúdo vem, né, como se fosse mesmo da mensagem original. Nós não conseguimos ainda identificar, né, aonde aonde está acontecendo, então a gente achou melhor fazer essa live aí, essa reunião com vocês, para encontrar uma forma aí, propor uma forma aí para amenizar isso aí, né? Infelizmente, na TI não existe a palavra garantia, né? Mas existe uma palavra aí, mitigar, que é muito frequentemente muito usada, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, a gente preparou para vocês uma apresentaçãozinha, tá bom? E para que a gente consiga, né, explicar para vocês o que está acontecendo de uma forma mais prática, de uma forma, digamos assim, a gente tem aqui alguns técnicos aqui, né, então vai ser mais fácil, mas temos pessoas aqui na sala também que não têm tanto conhecimento, então é preciso a gente entender primeiro como que acontece a troca de informações, né? Como que é enviado um e-mail. Vocês estão vendo a minha tela normal? O Ítalo está visualizando por aí? Roberto, tá na sua câmera ainda. Está na minha câmera, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Fala aí para mim, Ítalo. Maravilha, agora já tá no PowerPoint já, tá perfeito. Ok. Bom, voltando ao assunto, a gente teve um surto, né, de chamados, foi muito frequente na Help com relação... Entrou alguém aí, você consegue permitir? Permitir, eu acho que eu não consigo, Beto, Não tem mas problema. a pessoa já... Eu já vou compartilhar aqui, só um minutinho. Um instante. Ok. Desculpa aí interromper, tá? Vamos lá. Tá chegando mais gente aqui. Tudo bem aí, Ítalo? Dá para ver? Tudo certo, Beto, já tá na tela perfeitinha já, Ok. visualizando. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai tentar explicar aqui de uma forma mais tranquila,
tá? Para que vocês entendam aí como é a troca, né, de informações aí. Tá chegando um pessoal aqui, eu não sei se eu espero, se eu apresento, porque toda vez eu vou ter que interromper a apresentação aqui. Só mais um minuto, deixa eu ver quem chegou aqui, gente, só um instante. Só um minutinho. Ok. Vamos lá de novo. Bom, então vamos lá. A gente achou por melhor fazer, no caso, uma analogia, tá? Com o que funciona hoje como se fosse um... Nós podemos comparar o e-mail, o envio de um e-mail, como se fosse mesmo um trânsito, tá? Como se fosse uma encomenda. Eu acho que todo mundo sabe aí como funciona a logística, né? Todo mundo compra aí, envia, faz envio de mercadorias, recebe mercadoria. E o envio de um e-mail, ele é muito semelhante, tá? A um envio de um pacote através de uma transportadora, tá bom? Todos sabem que é bem semelhante a isso, tá? Então, nós usamos isso como referência para vocês entenderem como é feito o envio de uma mercadoria, um exemplo, né? Então, se a gente for, nesse momento, fazer uma analogia ao envio de e-mail, eu gostaria que vocês... Todos estão vendo? Tá tudo ok aí? Tudo certo, Roberto. Perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? A gente está simulando aqui um envio de uma entrega, tá? Então, vamos imaginar aí que alguém de vocês aí precisa enviar um pacote, ou mesmo fez uma compra pelo Mercado Livre, né? Então, esse caminhãozinho aqui simboliza a empresa de vocês, tá? E imagine que vocês, então, da sua casa, peguem um pacote e levem até o correio ou uma transportadora, tá? Bom, qual que é o trajeto dessa mercadoria até chegar ao destino? Normalmente, ela vai seguir por um período, né, por um percurso, até uma empresa, uma central de distribuição. Normalmente, essa central, ela pode ter vários pontos, né, mas normalmente ela é a sua cidade. E depois que ele chega na central, isso é uma regra, normalmente sai aí através de um motoboy, ou muitas vezes aí de uma companhia de Sedex, né, até chegar, então, na sua residência, tá? Bom, durante esse percurso, a gente pode imaginar que existe vários pontos em que a mercadoria que está sendo enviada, o pacote que está sendo enviado, ele pode sofrer, de alguma maneira, algum incidente com essa mercadoria, né? Então, vamos pensar na seguinte maneira. Imagina, então, que o motoboy, o último ponto lá, é uma pessoa que não é muito confiável, né? Vamos imaginar que não é uma pessoa muito certa. Ou que, simplesmente, coitado, ele, no último ponto do trajeto até o envio da mercadoria, ele sofreu um acidente, tá? O que aconteceu? Eu tive um problema com esse pacote. O problema não aconteceu aqui, o pacote saiu íntegro aqui da minha casa, ele chegou até a distribuidora local perfeitamente, mas houve, infelizmente, um incidente, né? Ou seja, esse motoboy, ele sofreu um acidente aqui antes de chegar até a minha casa, né? Durante todo esse trajeto, né, que a gente pode ver, o problema pode acontecer até mesmo aqui, né? De repente, por exemplo, essa mercadoria, no momento que você vai deixar no correio, essa mercadoria, sei lá, cai da mão lá do entregador, pode acontecer aqui, né? Pode acontecer aqui, até mesmo a hora de chegar na sua casa. Então, o que acontece? Para essa mercadoria chegar de uma maneira íntegra até o seu destino, nós temos que tomar alguns cuidados, e a transportadora toma esses cuidados, né? Agora, até aqui eu estou falando de incidente, acidente, mas vamos imaginar que essa pessoa aqui,
ela não seja confiável, tá? E ela simplesmente abra o pacote, né? E use a informação, ou altere, ou até mesmo roube o pacote. Bom? Então, basicamente é isso o que acontece quando a gente faz o envio de um e-mail. Nós podemos literalmente comparar a uma situação de um envio de uma mercadoria, certo? Praticamente é isso, tá? Ítalo, acho que agora é contigo, né? Isso, então, bom, como a gente tinha comparado antes, né, comparando com uma entrega mesmo que o Roberto havia falado, agora entendendo um pouco como funciona mais na prática, né, numa situação real, os e-mails partem da empresa de vocês, né, teoricamente de forma íntegra, igual o Roberto falou que poderia sair de forma íntegra, né, uma mensagem de e-mail comum, pode ser um texto, pode às vezes nem conter um anexo, ou que contenha algum anexo, né, e esse e-mail parte para algum outro local, que seria uma primeira hospedagem, no caso, a gente pode ter como exemplo Outlook, Yahoo, UOL, né, que seriam essas hospedagens que a gente consegue citar de forma mais prática, e pode passar por uma segunda hospedagem ou por algum outro serviço de e-mail que o cliente tenha contratado, né, algum outro caminho, uma ferramenta anti-spam ou qualquer coisa nesse sentido, né? Um Hotmail, como o Roberto está circulando ali, né? E na teoria esse seria o caminho perfeito do e-mail e chegaria no destino sem nenhum tipo de problema, né? Porém, como a gente comparou com o motoboy ali, né? Nesse caminho pode haver algumas intercorrências, como por exemplo alguma interceptação de e-mail, um vírus ou na máquina local da sua empresa ou na máquina local do cliente que possa estar interceptando essa mensagem, né? E até é difícil a gente falar isso, mas pode partir até de uma má índole do pessoal da hospedagem, que eles têm total acesso a qualquer caixa de e-mail, né? É lógico, de uma forma ética e profissional, a gente imagina que isso não aconteça, mas como a gente já tem visto muita coisa, né? Principalmente na questão de vazamento de informações envolvendo empresas terceiras, depois a gente vai até então um pouco sobre a LGPD falando sobre isso, né? Que pode sim ocorrer de hospedagens mal intencionadas ou com nível de segurança comprometido, né? Que possa estar interceptando ou trocando informações de anexos que não estejam protegidos nesse caminho de e-mail, né? E, consequentemente, pode ter um problema tanto de recebimento, de corrompimento de e-mails, né? A gente pode passar para a próxima tela. Agora a gente entra já em algumas boas práticas de como a gente pode evitar de ser uma vítima desses problemas, né? Como o Roberto havia falado no começo, né? Não depende só da área tecnológica nessa parte, porque é uma coisa que a gente não consegue prever muito bem da onde que está acontecendo, né? Ainda se for algum vírus na máquina local, um vírus na máquina do cliente, né? Existem, assim, medidas a serem tomadas que a gente consegue rastrear um pouco melhor sobre isso. Mas e quando a gente não tem certeza de onde vem, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente vai passar para algumas medidas que a gente pode estar tomando de segurança, né? Para evitar esse tipo de problema. Bom, vamos voltar na questão de uma mercadoria, de uma entrega, de uma compra, né? Imagine que se a gente colocar a nossa mercadoria dentro de uma embalagem segura, dentro de um cofre, né? Onde precisa de uma chave para abrir, precisa ter um cadeado, alguma coisa que barre, né? Que comprometa a outra pessoa de abrir. E que se caso tiver alguma tentativa forçada de abertura, a pessoa no final vai descobrir, o destinatário vai saber que aconteceu algum problema, né? Para isso, o correto, né, seria a gente estar enviando uma chave, né, por algum outro meio que não seja o e-mail, no caso, né, algum outro meio, imagina que você deixou essa chave na casa do destinatário ou enviou por algum outro meio essa chave desse cofre. A mensagem, a gente sabe que o conteúdo
não tem problema ser perdido. O que contém, o que é mais importante são as informações que está dentro desse cofre, né, que a gente tem que proteger. Então, se a gente envia essas informações dentro de um cofre, onde ninguém consegue abrir, onde a gente sabe que está seguro, né, o que chegar do outro lado, que não se diz respeito ao cofre que a gente enviou, a gente sabe que aconteceu alguma coisa no meio do caminho ali, né? Então, se a outra pessoa do outro lado tem uma chave que ela consegue abrir, só ela tiver essa chave, né, não vai ter problema nesse meio do caminho, né? A entrega vai ser mais precisa, mais segura. Agora, partindo na questão do e-mail, a gente pode avançar, viu, Beto? Por favor. Aí. O método mais conhecido que a gente tem utilizado nesse tempo de estudo, tanto quando eu comecei a estudar sobre a LGPD, que a gente começou a bolar políticas, né, referentes ao uso de e-mail, a boas práticas de uso de e-mail, a gente sempre recomendou o uso do WinRAR, né, daquele programa gratuito que praticamente todo mundo tem no computador, para zipar os anexos importantes. Né? O WinRAR é uma plataforma gratuita, não pesa nada no computador, todo mundo conhece, acho que esses 3 livrinhos aí, né? É bem clássico, desde o primórdio do Windows. Então, uma boa prática seria realmente vocês ziparem um boleto, uma informação importante, uma informação confidencial, né? Colocarem uma senha nesse WinRAR, bloquear esse WinRAR com alguma senha, e realmente passar essa senha, informar essa senha para o cliente de alguma outra maneira, sem seu e-mail. Ou por ligação, né, informar para o cliente, olha, a gente está, a partir de hoje, vai começar a fazer envio de boletos, envio de guia de pagamento, né? Através do WinRAR, vocês vão receber um arquivinho aí, que vai pedir uma senha para desbloquear, para vocês conseguirem abrir o anexo, né? É uma coisa muito tranquila, com 2, 3 cliques, o cliente consegue resolver essa questão e colocar uma senha pré-determinada por vocês, né? Ou combinada com o cliente. De qualquer forma, vocês vão ter que informar essa senha por outro caminho, seja por WhatsApp, ligação, Skype, qualquer outro meio seguro, porque se a gente informar essa senha por e-mail, vai cair por terra a segurança, né? Quem interceptar, ou se houver interceptação em alguma parte do caminho, eles vão ter acesso a isso e vão se aproveitar dessa brecha da senha para colocar qualquer outro arquivo zipado com a mesma senha e burlar esse sistema, né? Tem funcionado muito bem. A gente sabe que não tem como, é muito difícil e praticamente impossível estar quebrando essa senha do WinRAR, tá? Eu acho que quem faz esse tipo de interceptação, de problema, ele não vai acabar perdendo tempo tentando interceptar esse tipo de WinRAR, né? Ele vai procurar outras formas, procurar outros clientes que estejam vulneráveis, né, no caso, para fazer esse tipo de crime, né? Vamos falar que realmente é um crime. E existem algumas outras ferramentas que a gente pode, além de ferramentas não, né? Existem outras boas práticas que a gente pode estar usando para evitar e para complementar esse uso seguro dos e-mails, né? Agora a gente vai falar algumas dicas de segurança, né? Como eu citei anteriormente, o WinRAR é uma excelente plataforma para estar bloqueando esses e-mails, né? Esses anexos de e-mails. Mas aí o pessoal pergunta, poxa, mas o cliente lá do outro lado está reclamando que ele não consegue usar o WinRAR, que está muito demorado para abrir o anexo. Existe outra ferramenta que possa estar criptografando o meu PDF, o meu envio? Existe sim alguma outra ferramenta paga, né, que faça essa criptografia direto no PDF. O Adobe Reader, que é o leitor de PDF acho que mais conhecido aí, ele tem essa ferramenta paga para ser feita, né? Mas o WinRAR tem resolvido bem para os nossos clientes, é uma prática que a gente tem usado e tem colocado, inclusive, em políticas de LGPD, né, mais enxutas, assim. Outra coisa importantíssima também é conferir sempre se o endereço do destinatário está correto, porque a gente já pegou muitos casos, além de receber os boletos falsos, interceptados, que a gente vai ver em seguida que, por detalhes, acaba passando, né, existe muito e-mails falsos também. Né, existe muito e-mails mascarados, com domínios mascarados, que geralmente a gente acaba recebendo numa caixa de spam, né, e que às vezes acaba passando para a caixa de entrada, como é o caso desde, acho que todo mundo aqui já deve ter recebido uma intimação falsa, né, do governo, que fala que você foi intimado para ir lá, e o e-mail é bem parecido com o e-mail real, né, são por detalhes que eles acabam pecando ali, né,
que essa falsificação fica quase exata. Então, analisar com atenção os endereços recebidos, tanto no rodapé da mensagem, tanto no cabeçalho, né? Sempre tem como clicar ali em mais detalhes, e ele mostra para a gente, basicamente, o e-mail que foi mascarado, o domínio, né? Se o e-mail é verídico, se o domínio bate com um domínio público, no caso de GovBR, né, departamentos municipais, estaduais. Então, isso é bem importante estar analisando também. Outra coisa que a gente vê bastante também, que particularmente a gente gosta de fazer, é baixar os boletos diretamente do site do fornecedor. Vários sites já estão permitindo fazer isso e não estão enviando mais e-mails com boleto. Eles mandam um link, né, encaminham um link por e-mail. Por esse link, vocês acessam o site do fornecedor, né, de quem vai receber o boleto, no caso, para baixar direto de lá. Porque é muito mais seguro vocês saberem que vocês estão no domínio, no site certo, né, no site do fornecedor correto, do que pagar qualquer guia, qualquer e-mail que vocês recebam por e-mails falsos, no caso, ou mascarados, né. Agora, a gente voltando para a parte do antivírus, como eu falei, que pode acontecer um problema de vírus local nas máquinas, né? O software de antivírus, ele ajuda a gente nessa parte, que ele avisa se tem alguma coisa de errado. Alguns softwares de antivírus, eles permitem já também o recebimento de alertas de spam, né? Eles avisam, bloqueiam, acaba bloqueando também essa parte de spam. Então, o antivírus é uma grande ferramenta também, deixar sempre atualizado e rodando nas máquinas, né? Para evitar o tipo de vírus local, que pode também ocasionar. Antigamente, era muito mais comum esse problema de boleta ser causado por vírus local na máquina, né? Às vezes o cliente recebia lá e por um problema local no computador, o boleto era alterado, direcionava para outro pagador. Assim como acontece nas interceptações, acontecia por conta de vírus também, né? E ainda pode acontecer. Recebeu aquele boleto que está em dúvida, recebeu um e-mail diferente. Como eu falei, às vezes recebe um GovBR lá que não estava esperando, ou que não tem conhecimento, né? Vocês têm total liberdade de consultar a equipe de TI antes de abrir, baixar ou pagar qualquer tipo de arquivo duvidoso, né? De qualquer PDF que vocês recebam na caixa de entrada, ou até mesmo no spam, né? É sempre bom consultar, porque a gente tem, assim, um pouco mais de ferramentas que a gente consegue rastrear melhor da onde veio esses e-mails, que muitas vezes a gente acaba deixando passar despercebido, né? E uma coisa que ajuda bastante também vocês terem uma hospedagem com medida de segurança que amenize o recebimento de spam, né? Que são hospedagens privadas, que possuem ali não chega a ser um faro, mas chega a ser uma medida de segurança um pouco mais severa na parte de envio de e-mails, né? A gente usa bastante o Cloudflare, que ajuda nessa parte de fazer entradas que priorizam o recebimento de e-mails corretos, né? E que gerenciam melhor o que pode e o que não pode entrar na blacklist. Eles fazem uma listagem mais rigorosa do que vocês estão recebendo na caixa de vocês. Hospedagens públicas compartilhadas, como UOL, BOL, até o próprio Gmail, né, Hotmail, que basicamente estão todos os clientes debaixo do mesmo teto, vamos falar assim, acaba ficando uma forma muito mais vulnerável, porque se alguma coisa acontecer na hospedagem, todos os clientes estão sujeitos a esse tipo de problema, né? Então, uma hospedagem bem configurada, uma hospedagem com ferramentas adequadas, também já ajuda bastante nessa questão. Como eu falei, e como o Roberto falou também, não é garantia de nada, né? Tanto pode acontecer numa hospedagem privada e pode acontecer numa pública, assim como nunca pode acontecer numa hospedagem pública e pode acontecer numa privada, né? Isso é muito relativo. Por isso que a gente fala que é uma atenção muito grande das duas partes. Tá sempre de olho nesses itens a serem conferidos nos e-mails, né? Principalmente o envio criptografado dos anexos importantes. A gente vai falar um pouquinho da LGPD, e antes disso a gente vai ter uma comparação. Isso. A gente tem aí uma guia do Simples Nacional que tem ocasionado, né, alguns problemas que o pessoal tem recebido. Essa é uma guia que o Beto criou, né, fictícia ali, né, com o valor da guia. Aí, na hora que vocês vão pagar com o código de barras ali, né, o banco emissor da guia,
a gente vê que é o Banco do Bradesco. Então, em teoria, quem deveria receber o valor dessa guia seria o Banco Bradesco, o recebedor, no caso, né? Só que esse boleto, essa guia está alterada, tá? Essa guia está alterada, a gente fez uma alteração nela, a gente mascarou umas informações e ali embaixo tá quem vai receber. O Nubank, no caso, alguém do Nubank vai receber esses R$ 8.057. Agora a gente coloca em tese aí. Se o banco emissor é o Bradesco e o recebedor é o Nubank, tem alguma coisa de errado ali, né? A chave pode bater que seja a mesma, o valor é o mesmo, né? Por um pequeno detalhe de um recebedor, a conta não vai ser paga no destino certo. A conta vai ser paga em alguma conta que a gente chama de laranja, né? Que provavelmente vai receber esse dinheiro mascarado aí, que não é a instituição certa, não é o banco emissor dessa guia, né? Então, geralmente é isso que acontece nas fraudes de boleto. O boleto vem de uma forma muito certinha, vem com o valor certo, vem com os itens certos, né? Muitas vezes nem aparece o nome do recebedor principal ali, e na hora de pagar através do banco digital, seja pelo o leitor, né, de código de barras, enfim, ele acaba direcionando para uma outra conta que não é correta. Então, sempre fica alerta, principalmente antes de fazer o pagamento. Na hora que entrar no banco, na hora de pagar esse tipo de guia ou qualquer tipo de boleto, fica sempre atento em quem vai receber. O recebedor é o principal indício que a gente consegue descobrir que alguma coisa aconteceu de errado, que alguma coisa está errada ali, né? No caso aí, o emissor é um Banco Bradesco e o recebedor é o Nubank. Isso está completamente errado, porque teoricamente ele está pagando para outra conta, né? Uma conta indevida aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD e no que a LGPD influencia nisso, tá? Eu e o Roberto, a gente começou o estudo sobre a LGPD há bastante tempo já. A gente começou algumas implementações, inclusive, da LGPD, né? E os e-mails que sejam... A LGPD principalmente vem proteger dados de pessoas físicas, né? Ela fala de pessoas físicas ali. Só que a gente unindo o útil ao agradável, a gente costuma sempre falar que sempre atrás de uma pessoa jurídica tem uma pessoa física, né? Sempre tem alguma coisa que direcione para uma pessoa física. E principalmente dentro dos e-mails, não só com anexos de pagamento, mas algum anexo de alguma guia que contenha alguma informação importante, né? Realmente pode acontecer de ter dados pessoais ali. E geralmente, na maioria dos casos, tem. Agora, vocês imaginem que quem está interceptando esse boleto, ou essa guia, ou esse documento importante com dados pessoais, né? Ele teve acesso a essa informação. Ele teve acesso a esses dados pessoais. E isso é um vazamento de dados muito importante, muito grave, né? Porque se esses dados vazarem e causarem danos ou problemas ao titular, né, dos dados, quem foi que enviou esse e-mail, de qual caixa saiu, de qual empresa saiu, né? Então, basicamente, a LGPD entende que os responsáveis por não terem tomado medidas de segurança no envio desse e-mail seria a contabilidade, seria a empresa que emitiu, né, esse e-mail. Então, além da criptografia do e-mail, a LGPD vem trazer boas práticas de identificação de e-mail, assinatura de e-mail contendo o nome de quem enviou, né? Disclaimer, que é aquela mensagem informando que se aquele e-mail não foi direcionado para a pessoa correta, né? É para ser ignorado, excluído imediatamente, que são boas práticas que a gente acaba eximindo, não eximindo a responsabilidade, mas a gente acaba diminuindo, né? Limitando um pouco mais o risco dessas informações vazarem e causarem um problema maior ao titular, né? Tanto que o WinRAR serve não só para os boletos, mas serve também para vocês enviarem qualquer tipo de arquivo que tenha um sigilo, né? Que seja sigiloso, né? Bom, Beto, acho que agora essa parte da LGPD tá claro. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida sobre os envios dos e-mails criptografados ou da forma como funciona, né? O envio. Vocês podem tá perguntando agora para a gente, pode habilitar o microfone ou mandar no chat aqui que a gente consegue responder vocês.
Não, da minha parte tá tranquilo, Ítalo. Beleza. Olha, Bom, o Ítalo foi muito claro aí, e a nossa proposta, como nós estamos falando aí, né, somente de contabilidades, existe também uma situação que é corriqueira e que pode acontecer, né? Por exemplo, às vezes a gente envia, vou dar um exemplo, um e-mail com todos os olerites, né? Para um e-mail errado, né? Era para a empresa X, alguém foi lá sem querer, colocou, né, o endereço errado e enviou, né? Então isso é uma falha de segurança, porque a empresa, ela recebeu todos os olerites, um exemplo, de uma empresa que não pertence a ela. Então, assim, existem duas formas que a gente poderia orientar vocês, como o Ítalo falou, para a gente minimizar isso. Como vocês sempre trocam e-mails entre empresas, né, e isso normalmente é recorrente, não são clientes novos, vocês já, todos os meses vocês enviam para os mesmos clientes, o ideal seria o seguinte: no começo do ano, vocês determinariam uma senha para todos os documentos, né? E essa senha vocês enviariam para as suas empresas, informariam elas, não por e-mail, é claro, né? Eu não sei se vocês lembram aí, as pessoas que são mais experientes, hoje você recebe um cartão de crédito na sua casa e faz o desbloqueio pelo celular, né? Mas antigamente, quando não tinha os apps no celular, a senha, o cartão chegava primeiro, e depois de alguns dias a senha chegava logo atrás. Isso para quê? Para que a pessoa que pegasse o cartão na mão não utilizasse, não fizesse o desbloqueio. Então a nossa sugestão basicamente é essa: vocês poderiam definir uma senha no começo do ano, informar os clientes essas senhas, né? E todo documento trocado, né, entre documento confidencial ou que tem dados pessoais, né, trocado entre os seus clientes, eles deveriam estar compactados e criptografados por uma senha. Poxa, é um trabalho a mais? É um trabalho a mais. Existem soluções, como o Ítalo falou, que são mais simples, mais, vamos dizer assim, menos trabalhosas? Existem, mas são caras, né? São soluções que às vezes não cabem no bolso. Essa solução é uma solução barata, ela permite que a informação trafegue, sim, por todo aquele caminho, porém, se alguém tentar alterar essa informação, isso não vai acontecer, porque simplesmente ele não vai conseguir ver essa informação, né? Então, temos duas possibilidades aí. Uma senha no início do ano para todos os clientes e uma senha para cada cliente de vocês. Qual que é a vantagem de uma senha para cada cliente de vocês? Quando vocês compactam, por exemplo, o arquivo, vamos imaginar o RH enviando um e-mail para o pessoal lá fazer o pagamento, a folha de pagamento. Então, a empresa X tem a senha tal, você coloca. Na hora de enviar o e-mail, você se engana e esquece, né? Troca o e-mail, envia para a empresa Y, né? Quando esse e-mail chegar lá, essa empresa não vai conseguir abrir esse documento, porque ela não tem essa senha. A senha da empresa é X, no caso, né? Então, existem essas duas possibilidades. É traumático? É traumático, mas, assim, depois que se cria-se o hábito, porque toda cultura, né? Tudo que é voltado à segurança envolve processos, envolve etapas a mais, né? Mas isso é importante para vocês, porque se continuarmos mandando boletos, sem criptografia, dados pessoais, o pior, no corpo do e-mail, essa mensagem ela pode ser interceptada, pode ser alterada. Existem as proteções que a gente tem aí nas empresas localmente, como o Ítalo falou, que são os antivírus, os filtros, mas uma vez que ela sai da sua empresa, ela passa por caminhos que a gente não tem como controlar. E ali ela pode sofrer uma alteração. Então, para evitar essa alteração, a gente precisa tomar essas medidas de segurança. E a pessoa, instruir também a pessoa que está do outro lado, né, que são seus clientes,
a nunca pagarem ou aceitarem algum documento sem senha, porque não foi enviado por vocês, né? Então, isso tem que virar uma prática, né? Uma outra coisa importante, toda empresa tem o seu departamento financeiro, né? Vocês têm um departamento financeiro. Então, é preciso redobrar os cuidados, né? Assim como a gente mostrou no exemplo ali. Eu sei que na correria do dia a dia, nós simplesmente lá abrimos o seu aplicativo ou leitor de código de barras e vamos pagando, tem várias coisas para pagar, mas é preciso a gente gastar 15 ou 20 segundos a mais e conferir quem está recebendo. É uma medida simples, né? É um tempinho ali que você perde, mas para não acontecer isso. O Ítalo falou no final sobre a LGPD, e aí a gente fica com uma pergunta que é muito, muito recorrente, de quem é a responsabilidade em quitar um boleto falso, né? Essa resposta nós não temos, porém, um boleto, ele tem um dado pessoal, normalmente tem um dado pessoal, lá atrás de um CNPJ, existe uma pessoa física. E assim, se quem tinha o dado era o prestador de serviço, e esse boleto chegou até lá, e de alguma maneira ele sofreu alteração, a empresa que enviou o boleto não tomou as medidas necessárias, né, para a segurança. Então, com relação a quitar o boleto errado, eu não diria para vocês, mas se eles entrarem na justiça, isso é um vazamento de dados, né? Infelizmente. Poxa, mas a culpa não é minha, né? Não foi eu que interceptei. Infelizmente, a LGPD, ela preza e ela diz que o responsável pelo vazamento é o controlador. O controlador quem é? É a empresa que está em porte dessa informação, certo? Então, assim, é complicado, não é fácil, mas é necessário criar essa cultura, né, orientar a todos e começar isso quanto antes, porque nós estamos tendo muito incidentes dessa forma e, infelizmente, a tecnologia ela não é capaz de identificar, mesmo você tendo antivírus, né, ela não é capaz de identificar se houve uma alteração no código de barras do boleto, né? Para quem recebe o boleto depois de alterado em trânsito, ele é legítimo. Então, o antivírus não tem a inteligência de saber se aquele código foi alterado. Ele não tem essa inteligência. Aí, por isso, esse motivo dessa reunião com vocês. Porque é um assunto que só tecnologia não consegue enfrentar, né? Não consegue atender. Temos antivírus? Temos, estamos protegidos? De certa forma, sim. Mas isso envolve cultura, né? Envolve processos, procedimentos, cuidados, né, no envio dessas informações. Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Se alguém não tiver com o microfone, se quiser usar aqui o chat para perguntar, fique à vontade. Pode erguer a mão. Verão, Jane, Marcos. Roberto, você me permite uma pergunta? Vamos Permite. lá. O questionamento do José Augusto aqui é o seguinte: nós temos a opção de usar o WinRAR, que ele é uma ferramenta gratuita, certo? Perfeito. Fora a questão dessa ferramenta, o Ítalo comentou que as outras elas teriam um custo muito maior para nós. Exato. Existem algumas ferramentas de e-mail, né, que, por exemplo, a gente está colocando o WinRAR porque ele pode virar um padrão para vocês, né, e ele serve tanto para proteger um boleto como para uma informação pessoal, olerite, tudo, né. Por exemplo, uma planilha de Excel, uma imagem que você precise mandar. Então, o WinRAR ele é mais comum. Agora, se você tiver, por exemplo, uma conta, um Acrobat, né, Reader aí, você pode colocar a senha diretamente no PDF, né? Isso agiliza um pouco o processo. Existem também, Jane, sistemas de e-mail criptografado, mas que fogem, infelizmente, um pouco da nossa realidade aqui no Brasil. São sistemas, assim, eu vou só dar uma visão de valores, mas eu posso
está errado, seria melhor a gente confirmar, mas que são soluções assim que custam em torno de R$150, R$180 por colaborador, né? Então, são soluções mais para empresas assim de grande, não que nós não somos, mas para que realmente faz sentido, né? Vamos dizer assim. E no caso, essa ferramenta para que nós colocássemos uma segurança no envio do PDF, ela também é uma ferramenta que nós temos que adquirir ela, certo? Exato. Ítalo, eu acho que pode responder, ele tem um pouco mais de informação sobre isso. Você pode me ajudar, Ítalo? Opa, Jane, a gente implementamos a LGPD em um cliente nosso, né? Numa cerâmica, inclusive, e a princípio a gente colocou o WinRAR para funcionar lá. A preocupação dele realmente era porque estava recebendo muitos boletos falsos, né? A primeira coisa que a gente fez lá foi colocar eles numa hospedagem privada. Igual a gente, né? O primeiro passo foi colocar eles numa hospedagem privada. Acredito que vocês já tenham também a hospedagem privada. Colocamos eles para enviar pelo WinRAR. Os clientes começaram a reclamar muito dele. Ele falou, gente, os clientes mais antigos aqui não conseguem abrir, fala que tem que clicar bastante para abrir e não está conseguindo colocar senha. Tem alguma solução que a gente possa estar fazendo? Tem sim. O Adobe Acrobat Reader, né, que é o PDF padrão, basicamente, que a gente usa, ele tem uma mensalidade, né, ele tem os pacotes mensais, né, que acrescentam ferramentas extras, e uma dessas ferramentas permite você bloquear o PDF com uma senha, tá? Então, o e-mail ia com o PDF, com a senha, só que não ia ter nada para o cliente clicar mais. Na hora que ele clicasse, desse 2 cliques para abrir o PDF, ele não ia abrir, ele ia pedir um campo de senha ali para colocar. Geralmente, igual vem a fatura da Help, inclusive, tem esse sistema, né? E Electro, outras meios de transporte. Que nós temos como base essas mesmas. Exatamente, funcionaria dessa forma. Só que ela é paga mensalmente. É uma ferramenta do Adobe. Não tem só o Adobe. Só por nível de curiosidade, nem sei se você sabe, se não souber, não tem problema. Mas, normalmente, na aquisição de um pacote desses, ele seria por usuário, ele seria por uma quantidade N de PDFs produzidos. Você tem alguma ideia sobre isso? Seria, pelo menos no caso do Adobe, acredito que seria por usuário. Seria uma licença por usuário. Cada máquina seria apenas, seria individual para cada máquina, é isso? Exato. Seria por usuário do Adobe. Não, então certo. A minha dúvida você já solucionou, então. Muito obrigada. Imagina. Okay. O Jorge, né, eu não sei, tá me ouvindo aí, Jorge? Pessoal do Baninho aí? Vocês têm microfone aí? Tá. Eu queria, eu acredito que vocês já tomam esses procedimentos aí, né? Você poderia dar uma opinião para nós, Jorge? Tá escutando? Sim, estamos sim. Perfeito. Melhorou bem. A gente coloca a senha, tem alguns clientes ainda que reclamam, mas a gente bate o pé que tem que ser com senha, para a segurança deles mesmo. Ainda mais a gente que manda folha de pagamento, documentos pessoais, contratos, tudo isso. Aumentou bem a segurança, muito bom. Certo, bacana. Vocês já fizeram a implementação da LGPD aí, né? Sim. Legal, são medidas, né? Então, gente, inclusive, entrando um pouquinho no assunto da LGPD, nós vamos mandar para vocês uma política de segurança de e-mail, tá? O que é uma política? Nada mais é do que um manual de orientação de como deve ser utilizado o e-mail. O Jorge, provavelmente, a equipe do Banin já deve saber como funciona, né? Nós não estamos aqui, de forma alguma, querendo vender esse tipo de serviço, tá bom? Até porque, nesse momento, a gente não oferece, mas a gente vai mandar para vocês aí, para todos que estiverem aqui, a política de e-mail, tá? Essa política de e-mail, ela deve ser vista por todos os colaboradores, né, vai conter as instruções de como e por que está sendo tomada essas medidas,
né, e todos devem estar cientes aí, né? E também a gente vai encaminhar, a POP eu acho que já está pronta, né, Ítalo? Sim, a POP já está pronta, certinha. Né? A POP é a mão na massa, digamos assim, né? Como que a gente vai fazer para criptografar esse arquivo, colocar a senha? Então, é um informativo para vocês aí, né? É um passo a passo, né? Um tutorial com imagem ilustrativa, mostrando realmente o passo a passo de como criptografar o e-mail pelo WinRAR, né? Nesse sentido. Perfeito. Porque, olha, a gente teve cliente que teve um prejuízo enorme, né? Clientes aí com prejuízos aí acima dos 10 mil reais, né? E assim, é algo que é impossível, né? Nós, da tecnologia, a gente não consegue resolver isso. Então, a medida que nós orientamos agora é fazer isso. O WinRAR, na minha opinião, pode gerar um pouquinho de ruído no início, pode, o pessoal pode reclamar um pouquinho, pode sim, vai acontecer, toda mudança gera, né, um certo probleminha no início, mas depois vira um hábito. E, viu, Jane, o WinRAR, a vantagem dele é que ele serve para qualquer documento, né? Então, se você, por exemplo, tem uma planilha ali para enviar, você não vai poder converter essa planilha, vamos dizer, do Excel em PDF, né? Porque você vai ter que mandar ela no formato Excel. Então, se você adquirir o Acrobat Reader, o Professional, que faz essa função, nós temos que ter em mente que vai ser somente para arquivos PDF, né? Então, isso pode, às vezes, gerar até um problema maior, porque arquivo PDF eu digito a senha. Arquivo contendo aí planilhas e outros documentos, não é desse jeito, é pelo WinRAR. Então, é necessário que vocês discutam internamente aí, e definam, né, qual é a ferramenta que vocês acreditam que seja melhor aí para a operação de vocês, né? Mas é importante tomar essas medidas aí o quanto antes, né? A gente não sabe quando vai acontecer um incidente, né? E então é preciso que elas sejam tomadas aí o quanto antes, essas medidas. Alguém tem alguma pergunta? Perão? Tranquilo. Bom, em seguida, então, amanhã nós vamos enviar para vocês a política, tá? O POP, o manual. Eu acredito que o Jorge, aí, o pessoal do Baninho, já tem essa política de segurança de e-mail. Vamos reenviar ela, talvez tenha algumas coisas aí, alguns pontos que mudaram, vocês podem considerar. E era isso, pessoal. Eu agradeço aí a todos, né? Marciene, aí de Cabo Verde, Hudson, o pessoal da Claudino, Carlos, Kaique, alguma pergunta? Tô tranquilo aqui, Roberto. Tudo certo? Recebendo lá, eu converso com o pessoal aqui. Tranquilo, Beto. Perfeito, Kaique. Kaique, eu posso... Bom, eu não acho que não tem problema a gente falar, né? Houve o caso aí, né? Kaique? Isso. Né? Já, por sorte, não foi pago, foi isso, né? Isso, foi identificado no momento do pagamento e verificado que quem iria receber o pagamento, no caso, convergia bastante de quem constava com a sorte da guia. Perfeito. Uma coisa importante também, pessoal, envie um e-mail, né, para todos os clientes de vocês com essas informações. Expliquem para eles redobrarem, principalmente o departamento financeiro, tanto o departamento financeiro de vocês, quanto o departamento financeiro dos clientes de vocês, redobrarem a atenção aí com relação ao pagamento. Tira 15 segundos aí, é o suficiente, confere quem é o beneficiário, quem vai receber o boleto. Eu acho que isso também é importante, né? Porque hoje eles estão interceptando os e-mails, então o e-mail chega lá na ponta, perfeito, né? É como se fosse vocês que tivessem enviado. Mas pode ser que eles também enviem um e-mail em nome de vocês, como o Ítalo falou, mascarado. Então as pessoas precisam, né, estar conscientes lá, não vai pagando qualquer boleto. O pessoal que tem aí o nosso serviço,
fica à disposição, como o Ítalo falou. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Perde um tempinho, liga lá, manda, olha, isso aqui é legítimo, não é? Vamos analisar, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? A gente agradece, então, eu acho que é isso, não tem, ninguém tem mais alguma pergunta? Ítalo, alguma consideração? Não, Beto, acho que é isso mesmo. Tudo certo. Tudo certo? Então, pessoal, a gente agradece muito, tá? Como eu falei no início, é difícil a gente conseguir um tempinho, né? A vida é corrida, mas é necessário, essas informações são necessárias. Cada vez tem mais mudança, toda hora tem mudança, mais golpes, e a gente, para se manter no mercado e se manter protegido, a gente tem que ter informação e tem que se precaver. Então, eu agradeço o tempo todo de vocês aí, tá? E contem com a gente aí no que for necessário. Eu que agradeço, Roberto. Boa tarde. Um abraço a todos, então. Obrigado, Fiquem com pessoal. Deus. Até mais. Boa tarde, Até obrigada, mais, Roberto. gente. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.